equações de Young-Mills. Então, aquilo que é a simetria de calibre, ela é um resultado, ela está embutida dentro dessa representação, ela existe aqui dentro. Nós apenas extraímos, nós apenas vemos essa simetria quando a gente decide que a gente quer descrever o setor de spin 1 e a gente quer descrever objetos de spin 1 em alta interação. Então, com isso, nasce naturalmente uma descrição de Young-Mills. Então, a gente está querendo dizer que a simetria de Young-Mills, historicamente também, né, em algumas abordagens, ela é colocada à parte. Eu coloco a simetria de Young-Mills. Aqui a gente está dizendo, não, a simetria de Young-Mills está intrínseca ao espaço-tempo. Eu apenas retiro ela do espaço-tempo quando eu faço uma análise do setor de spin 1. Então, isso está escrito na tese do Felipe, variedade de referência, tem um trabalho da tese de mestrado, tese de doutorado do Ronald Schock, o professor de Salão lá em Cambridge, em 54, que vai nessa direção. Então, a gente está começando a perceber que nós conseguimos extrair do espaço-tempo simetrias que são importantes para a física de partículas. Então, a simetria de Young-Mills. Então, dependendo da alta interação, eu posso ter aqui SO2, posso ter SO3, não importa. Então, a simetria de Young-Mills, ela sai do espaço-tempo. Então, dentro dessa visão, o que acontece? Qual é a particularidade dessa representação do grupo de Lorentz em si? A particularidade dela é que essa representação meio-meio, ela não é uma representação de puro spin, como é o caso das representações anteriores. A representação, a gente sabe lá pela análise do grupo de Lorentz, né, das representações do grupo de Lorentz, quando nós temos uma representação irredutível IJ do grupo de Lorentz, se a gente quiser quebrar essa representação aqui em termos de representação de SO3, a gente sabe que SO3 é um subgrupo do grupo de Lorentz. O SO3 está ligado às três rotações espaciais. Eu não faço nenhuma transformação no tempo, mas faço rotações no espaço. Então, SO3 é um subgrupo de SO13. E aí a pergunta é, quando eu tenho as representações de um grupo, como é que eu posso decompor as representações de um grupo em termos de representações irredutíveis de um subgrupo desse grupo? Essa que é a questão que está aqui. Então, se a gente quiser decompor essa representação em termos de representações irredutíveis de SO3, a gente sabe que a gente tem aqui uma soma direta. Posso quebrar essa representação como uma soma direta que vai desde I menos J até I mais J. Esse cara. Então, se esse cara aqui é zero e esse cara aqui é zero, essa representação aqui é zero menos zero, zero mais zero. É uma representação de puros com zero. Posso trocar até com essa. Designar o índice da representação irredutível de SO3. Então, esses S aqui são representações de SO3, que é o verdadeiro spin, né? Bom, então, isso aqui me dá spin zero, obviamente. Se eu pegar essa representação, ou essa representação, a mesma coisa. Meio menos zero, meio. Meio mais zero, meio. Então, só tem spin meio. Essas duas representações aqui são puros spin meio. Porém, quando eu pego a representação meio-meio, posso decompor essa representação em dois. Ela vai ter 0 mais 1. Então, eu tenho duas representações de SO3 aqui. Esse objeto tem dimensão 4, né? 2J mais 1 vezes 2I mais 1 vezes 2J mais 1 dá 4. Aqui tem 1 e aqui tem 3. Então, essa representação se quebra. E aí a gente vê o seguinte, que a simetria de calibre de Young-Mills, a simetria de Gauge de Young-Mills, ela está ligada a esse setor. Quando eu, dentro desse campo relativista, quero excluir o setor de spin 0, quero apenas salvar o setor de spin 1, eu faço isso impondo essa equação aqui. A parte transversa de um campo vetorial, né, pelo teorema de Helmholtz, é a parte que tem spin 1. Então, essa equação me dá conta de um objeto de massa de repouso nula, spin 1. Então, está aqui. Isso automaticamente aqui me gera a simetria de Gauge, que me gera, eu posso construir Young-Mills a partir disso. Então, essa é a ideia. Por quê? Porque eu tenho uma representação que tem mais spins. E aí a pergunta é, se eu vou à frente, qual é a próxima representação que eu posso pegar? Eu vou pegar essa representação aqui.
meio, 1. Já peguei meio com 0, meio com meio. Agora estou pegando meio com 1, né? Já meio com 0, meio com meio. Agora eu montei esse meio e vou botar 1 aqui, essa representação aqui. Então, ela tem 1, meio menos 1 em módulo para meio. E meio mais 1 dá 3 meios. Então, essa representação aqui, ela tem 1 de meio e tem 1 de 3 meios. A dimensão dela é 2i mais 1 é 2. 2j mais 1 é 3, né? Então essa dimensão, essa representação aqui tem dimensão 6. Né? Aqui eu tenho esse objeto de dimensão 2, 2j mais 1 é 2, e esse aqui tem dimensão 4. Então tá certo, dimensão 6 se quebra nessa dimensão 2 e nessa dimensão 4. E aí a pergunta é, então, como é que é a estrutura desse campo? Esse campo, então, ele tem um índice. Ele tem spin meio e spin 3 meios. Na verdade, esse objeto aqui, eu posso pensar dele desse modo. Isso aqui é meio, né? Meio 0, nessa representação, vezes meio meio. Se eu pegar essa representação do grupo de Lorentz e fizer o produto tensorial por essa, eu vou ter meio com meio. Dá 0 e 1. 0 com meio, dá meio. Então eu vou poder formar essa representação. Vou poder formar 0 meio mais 1 meio. Vou fazer o contrário dessa representação. Para poder formar essa aqui, eu tenho que colocar 0 meio. E aí, pegar essa aqui, por exemplo. 0 meio, tensorial meio meio. Então, esse pedaço aqui, meio com 0, 0 com meio dá sempre meio. E esse pedaço aqui, meio com meio, dá 0 e meio. Então eu posso combinar esse meio com esse 0, esse meio com esse 1. Então, no final do dia, vai dar para nós meio 0 mais meio 1. Então, essa representação que está aqui, ela é fruto desse produto tensorial. Essa representação aqui é uma representação puramente espinorial. Então, ela tem um índice alfa, que vai de 1 a 2. Essa representação aqui é uma representação quadrivetorial. Ela tem um índice I. Então, esse campo que está nessa representação, esse objeto aqui, essas 6 componentes desse campo aqui, elas estão distribuídas desse modo. Elas são uma representação psi, né, alfa, psi alfa. Elas têm um índice dessa representação. Essa representação é caracterizada por esse índice I, no quadrivetor, e essa representação 0,5 é representada por índice vetorial. Então, tem esse objeto aqui. Então, meu campo tem essas estruturas de índice. Esse 0, 1, 2, 3, esse aqui é 1, 2. Né? Então, esse campo aqui tem 8 componentes. Né? Então, esse aqui vai de 0 até 3, e esse aqui é 1 e 2. Então, dá 8 componentes. Bom, então, esse campo aqui, ele pode descrever um objeto que tem spin meio. Esse aqui é puro spin meio. Então, segundo lá a nossa análise do grupo de Lorentz, né? Aquela decomposição meio com 0 é puro spin meio. E esse cara aqui, ele é meio com 1. Então, ele tem meio e 3 meios. Então, esse aqui é meio mais 3 meios. Então, essa representação aqui, ela vai ter spin meios. Então, eu posso decompor isso aqui, na verdade, tem duas componentes com spin meio e uma componente com spin de 3 meios. Então, cada componente de spin meio tem duas componentes. Então, 2 vezes 2, 4. Multiplicidade aqui é 4. E um objeto com spin 3 meios, 2j mais 1 é 4. Então, dá 4 mais 4, 8. Tem 8 componentes aqui. Eu tenho 8 componentes aqui, que são as 8 componentes que estão aqui. Então, esse campo que está nessa representação, esse campo que está nessa representação, meio 1, ele está descrevendo para mim spin meio, spin meio e spin
Então eu tenho dois spins meios junto com esse spin 3 meios. Aí a pergunta é, analogamente ali, se eu quiser descrever uma física para um objeto que tem spin 3 meios, eu tenho que extrair desse campo a componente dele que tem spin 3 meios, como eu fiz aqui. Eu extraí desse campo a componente que tem spin 1. E aí a gente viu, para extrair desse campo a componente que tem spin 1, a simetria que aparece aqui é a simetria de Gauge, essa simetria. Tem que construir um modelo, né, alguma dinâmica que reflita essa simetria aqui, derivada de um parâmetro escalar. Esse parâmetro escalar, essa simetria aqui, como ela tem esse parâmetro escalar livre, solto, eu posso usar esse parâmetro aqui, que é escalar, para matar justamente esse escalar. E aí deixar apenas se propagar a parte do spin 1. Então eu transpondo esse raciocínio para cá. Eu tenho esse objeto aqui que descreve spin meio e spin 3 meios. Eu quero propagar apenas a parte de spin 3 meios. Eu preciso filtrar, neutralizar nesse campo o setor de spin meio, como eu fiz aqui. Eu neutralizei nesse campo aqui o setor de spin 0, introduzindo, quer dizer, naturalmente dessa equação de propagação, nasce essa simetria. Essa simetria faz esse papel. Ela introduz um parâmetro arbitrário escalar que é responsável justamente por eliminar esse escalar. Então, esse escalar é que é capaz de roubar esse escalar e deixar apenas esse campo passar. Então, a gente transpõe essa ideia aqui. Eu tenho esse campo, eu quero filtrar. Desse campo, eu quero roubar essas componentes. Eu quero deixar passar apenas a componente de spin 3 meios. Então, o que a gente imagina é que a simetria que esse campo deve obedecer, analogamente ao campo vetorial, a dinâmica desse campo deve ser baseada numa simetria que introduza um parâmetro arbitrário que possa matar a componente desejada, que é zero. Então, campo escalar, parâmetro escalar, mapa o spin 0. Aqui eu preciso matar um objeto que tem spin meio. Então a simetria que eu tenho que impor para permitir apenas que eu filtre essa componente, ela deveria ser uma simetria baseada no parâmetro de spin meio, portanto um parâmetro de natureza exteriorial. E a simetria é uma simetria tipo calibre, é uma simetria local. Então eu deveria construir a dinâmica, a propagação desse campo baseada nessa simetria. É o análogo da simetria de Gauge do eletromagnetismo, só que o parâmetro não é mais uma função escalar. Como a gente fala na eletromagnetismo, eu defino os potenciais a menos de uma função escalar. Não, aqui eu vou definir a menos de uma função espinorial. Então eu introduzo, né, uma simetria local espinorial. Então, como estou dando só uma motivação aqui lá no curso do semestre passado, se vocês forem olhar, então eu vou querer descrever a propagação desse campo. Então, se eu quiser descrever uma física para o spin 3 meios baseada nessa simetria, a equação de campo que sai para ela tem essa forma aqui. Vou colocar na forma epsilon e aplicando 5 igual a 0. Então, essa é uma equação espinorial. Tem que imaginar essa equação escrita desse modo. Isso aqui é um tensor de Levitine, tem 4 dimensões no cotidiano. Isso aqui é uma matriz gama, isso aqui é outra matriz gama, então eu posso escrever isso desse modo. Gama 5, gama I, índice alfa, beta, kappa, psi, lambda, índice beta. Então, mi e kappa, lambda são índices dos espaços de Minkowski, 0, 1, 2, 3. Alfa, beta, então esse parâmetro aqui é 0, 1, 2, 3, mas esse índice aqui é um índice espinorial. É um índice de representação do grupo de Log, 1, 2, 3, 4. Então esse índice aqui, então esse campo aqui satisfaz essa equação. Então essa é uma equação que tem índice livre I e índice livre alfa. O índice I está contraído, o índice kappa está contraído, o índice lambda está contraído e o índice beta está contraído.
Então, essa equação aqui também pode ser escrita de outras formas. É a equação que descreve um campo, a propagação de uma partícula de massa de repouso pura em 3 meios. E essa equação aqui, naturalmente, é invariante por aquela simetria. Se eu fizer um delta psi aqui, isso aqui, quando variar essa equação, funcionalmente, o delta do psi lambda vai ser um d lambda do epsilon beta. Mas aí, ó, essas duas derivadas são simétricas em capa lambda, e esse objeto aqui é simétrico em capa lambda. Então, esse termo espúrio que surge na variação vai a zero. Então, essa equação aqui, ela é perfeitamente invariante sobre essa simetria, sobre essa transformação. Psi' em alfa, psi em alfa, mais dmi do epsilon. Da mesma forma que as equações de Maxwell são invariantes quando eu faço a transformação do potencial. A linha μ igual a V mais dmi alfa. O análogo desse campo aqui, o análogo da simetria de Gauge de Maxwell para esse campo de natureza vetorial espinorial é essa transformação aqui. Esse campo é um campo chamado campo de Harita-Schwinger, né? Esse campinho aqui, é o que nós chamamos de Harita-Schwinger. Ele é, então, um campo misto e ele precisa de uma simetria para propagar apenas a parte de spin 3 meios. Então, essa simetria nasce necessariamente uma simetria local e essa simetria é caracterizada por uma novidade. Ela tem um parâmetro arbitrário que é espinorial. Então, isso é a supersimetria. Então, o que é a supersimetria? Então, dentro dessa visão, a gente introduz a supersimetria como sendo, naturalmente, a simetria de Gauge, ou a supersimetria, né? Neste cenário, né? Nasce, naturalmente, Então, nesse sentido, eu quero dizer que a supersimetria ela não foi algo que veio do nada. Ela veio do próprio espaço-tempo de Minkowski. Quando eu tenho, se eu quiser, dentro do ponto de vista da relatividade especial, descrever um campo que corresponda a alguma partícula elementar, não composta, de spin 3 meios, o campo que eu tenho que escolher é esse campo. Então, naturalmente, ele aparece na representação do grupo de Lorentz. Mas para poder extrair esse setor e poder filtrar esses dois spins meios que aparecem espúrios, eu preciso de uma simetria. E é essa simetria aqui que faz esse papel. Então, ela é a supersimetria. Então, a supersimetria, ela naturalmente é a simetria de calibre para partículas de spin 3 meios. Então, da mesma forma que a simetria de Gauge, né, de Maxwell, né, ela é a simetria de calibre do fóton, eu tenho uma simetria de calibre para o campo de Harita-Schwinger, para a partícula de spin 3 meios. Essa simetria, então, é uma simetria de natureza espinorial, local espinorial. Então, isso é a supersimetria. Então, a supersimetria, ela nasce naturalmente de uma forma local. Ela aparece como uma simetria local. Ela depende do parâmetro, depende da posição de tempo, depende de x. Derivada aqui não é trivial, esse campo aqui não é constante, sabe? Esse parâmetro não é constante. Então ela nasce naturalmente como uma simetria local.
a supersimetria usual que nós estudamos é a versão global dessa simetria. Então, é isso que nós vamos estar fazendo aqui. Quer dizer, uma motivação para introduzir a supersimetria é que, independentemente de querer escrever partículas, parceiros supersimétricos ou não, a supersimetria é uma simetria que está lá no espaço luminoso. Amanhã eu vou reforçar essa visão colocando para vocês a discussão do grupo conforme. Nós estamos no espaço luminoso, nós podemos nos perguntar qual é o conjunto de transformações de coordenadas mais geral que eu posso fazer no espaço do Minkowski sem alterar a estrutura de cones de luz. E a física do espaço do Minkowski está nos cones de luz, na estrutura de cones de luz, que é o que dá a estrutura de causalidade do espaço-tempo. Então, se eu quiser, a pergunta é, eu posso fazer transformações, quais as categorias de transformações de coordenadas que eu posso fazer no espaço do Minkowski sem alterar a estrutura de causalidade do espaço-tempo? Nós vamos ver que esse conjunto máximo de transformações é chamado grupo conforme. Então, nós vamos ver quais são as transformações do grupo conforme. E nós sabemos que a simetria conforme é uma simetria muito boa, é uma simetria muito confiável no limite de altas energias. Quando nós vamos estudar, por exemplo, processos físicos, né, em regimes de altíssimas energias, as energias são muito altas. As massas das partículas começam a se tornar desprezíveis, mas no LHC, né? Essa energia, a gente está numa energia de alguns 10 TeVs. Então, essa energia, 1 TeV, são 10 a 3 MeV, por sua vez, são 10 a 3 GeV, por sua vez, são 10 a 3 MeV. Então, a energia típica disponível no LHC é 10 a 7 vezes a massa de repouso do elétron, que é 0,5 MeV. Então, eu tenho 7 ordens de grandeza de diferença. Então, você imagina que se eu pego um quarto U, um quarto D que está dentro do próprio, eles têm energias de massa de repouso típica na faixa de alguns MeVs, 3 MeVs. Se eu tenho uma energia de 1 TeV, então eu tenho 10 a 6 MeVs. Então, eu tenho uma energia que é muito grande. Se eu for usar a relação entre energia e momento, né, uma partícula relativística, né, é igual a raiz quadrada, né, de P2C2 mais MC2 ao quadrado. Então, se essa energia aqui está na faixa de 1 TeV, ou seja, ela está na faixa de 10 a 6 MeVs, essa energia de repouso aqui, ela é na faixa de 1 MeV. Então, se aqui eu tenho 1 MeV, eu tenho 1 ao quadrado é 1, então você está me dando MeV ao quadrado. Para isso aqui me dar 10 a 6 MeVs, é preciso que esse objeto aqui seja na faixa de 10 a 6 MeV. Então, toda a energia da partícula está no seu momento. Então, isso aqui, PC, né? Módulo de P vezes C é muito maior do que MC2 nesse caso. Então, eu estou realmente num limite altamente relativístico. A massa de repouso, por que esse limite é altamente relativístico? Nós sabemos da relatividade especial que a energia total é MC2 gama. O momento linear da partícula é mv gama. Então, se eu dividir P por E, gama por gama cancela, M por M cancela, isso aqui é V sobre C e bota C para cá. Então, P sobre E é V sobre C2. Então, se eu tenho um PC muito grande, PC é muito maior do que MC2, né? PC é aproximadamente, esse termo aqui é muito maior do que isso, de tal maneira que o E é aproximadamente PC, então esse cara aqui é próximo de 1, então o V sobre C é próximo de 1, estou no limite altamente relativístico. Toda a energia da partícula está no seu momento, a massa de repouso é completamente desprezível. Então, se eu estou nesse regime de altíssimas energias, eu posso desprezar a massa de repouso. E aí eu entro numa região de simetria chamada simetria de dilatação. Quando as massas são desprezíveis, se eu perder, se a partícula tem massa zero, a única escala que eu tenho no problema é a massa. Ou claro, eu posso transformar massa em comprimento, né? A relação de Compton, né? Comprimento de onda de Compton de uma partícula de massa m, h cortado sobre mc. E se eu tenho uma partícula massiva, naturalmente eu defino uma escala de distância no meu problema.
Mas se a minha partícula tem massa de repouso nula, só que, cara, eu não tenho mais uma escala de distância. Esse lambda aqui seria infinito. Então, se esse lambda aqui tende a infinito, qualquer transformação de escala que eu fizer, infinito vai infinito. Infinito vezes 1, infinito vezes 2 é infinito. A matemática não me o infinito do físico, tá? O infinito em física vezes 1 é infinito em física vezes 2 é infinito. Então, a simetria de escala, ela começa a entrar em operação. Então, isso é a simetria conforme. Então, naturalmente, se eu for muito altas energias, a simetria conforme é uma boa simetria. Então, amanhã nós vamos ver que a simetria conforme, ela não é tão fundamental. Eu posso gerar toda a simetria conforme baseada em supersimetria. E a supersimetria, ela entra como sendo uma simetria a partir da qual eu consigo gerar a simetria conforme. Então, é uma outra forma de nós vermos no espaço-tempo, não usando as representações do grupo de Lorentz, mas no fundo a gente amanhã vai ver que no fundo, a raiz quadrada da simetria conforme é a supersimetria. Da mesma forma como a gente pode, de uma maneira esquematicamente dizer, quando a gente estuda a teoria de estudores, estuda representações do grupo SO3, a gente sabe que a gente pode, a partir de estudores, de objetos que são estimulais, a gente pode gerar objetos que são vetores. Esse objeto aqui, se esse objeto aqui é um estilor, esse objeto aqui, essa composição aqui é um vetor. Então, a gente imagina que a raiz quadrada de um vetor seja um estilor. Mesma forma aqui, então a raiz quadrada. Então tem alguma coisa mais fundamental do que o vetor no espaço, é o estilor. A partir de estilores eu construo vetores. E aqui vai ser a mesma coisa, a partir de supersimetrias eu consigo construir a simetria conforme. Então a simetria conforme é uma boa simetria a altas energias, então isso indica que no regime de altíssimas energias, essa simetria conforme ela pode ser gerada a partir de uma simetria mais fundamental ainda, que é essa supersimetria. Então ela deve operar no regime de altas energias. Então, com essa visão, mais ou menos, fica claro que quando eu vou para limite de altíssimas energias, a simetria conforme revela o aparecimento de uma simetria mais fundamental ainda do que ela, que é a supersimetria. E essa supersimetria é exatamente a mesma simetria que aparece aqui no espaço de Minkowski, ela pode ser revelada pelo campo de estímulos de Deus. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, independentemente de qualquer fenomenologia, existe intrinsecamente ao espaço-tempo de Minkowski uma simetria de natureza fermiônica, que é mais fundamental do que a própria simetria de Lorentz e do que a própria simetria conforme. Então, existe esse objeto, está lá, na estrutura da relatividade especial. A questão agora é, eu consigo gerar uma física ligada a essa simetria? Nós gostamos muito de simetria para gerar física. A gente gosta que a simetria gere multiplates correspondem a estados de um sistema, podem corresponder a estados de energia de um átomo, podem corresponder a partículas elementares. Então a gente gosta que a simetria deve gerar as interações. A gente constrói as interações que sejam invariantes sobre aquela simetria. Então, uma simetria ela gera uma física. Ela gera partículas, ela pode descrever partículas, pode descrever estados de um sistema e pode descrever as interações desse sistema. Então a pergunta é, e essa supersimetria que aparece no espaço-tempo? Será que ela consegue descrever uma física? Eu consigo tirar partícula daí? Eu consigo tirar a interação daí? Então essa é a discussão que a gente vai fazer, tá? Então essa que é a questão. Mas eu estou tentando motivar vocês, eu acho que fica um pouco artificial essa discussão. Vou fazer uma simetria que mistura bósons com férmions. Tudo bem, posso fazer isso dentro de uma visão de curiosidade, exploratória. Posso? Vamos tentar ver. Mas tem uma motivação mais forte. Aqui eu estou tentando mostrar para vocês que o espaço-tempo de Minkowski, ele é uma base muito forte para entender a origem da supersimetria. Então, dessa maneira, a supersimetria, claro, ela nasce de uma forma eminentemente relativista. Ela está lá dentro do espaço de Minkowski. Agora, a questão é, depois eu consigo desconectar essa simetria da relatividade? Eu consigo, quando eu vou para o regime agora baixamente relativista, agora eu vou para a física de matéria condensada. Aí vamos chegar no laboratório do Alexandre. No laboratório do Alexandre, o que acontece é que MC2 é muito maior do que
DC. Esse é o limite fortemente, baixamente relativista. Se acontecer isso aqui, então se esse MC2, eu posso botar esse cara aqui em evidência, né? Eu posso botar esse MC2 ao quadrado aqui em evidência, então isso aqui sai do MC2 aqui fora, e aqui dentro eu fiz 1 mais P2C2 sobre MC2 ao quadrado, certo? E a dimensional. Isso aqui é elevado a meio. Aí se a gente expõe isso aqui é MC2. Esse número, então, agora eu estou trabalhando numa região em que esse número, essa grandeza aqui é muito maior do que essa, então esse aqui é muito menor do que 1, vale, vamos dizer, a expansão binomial aqui, né? Então isso aqui seria 1 mais P2C2 sobre 2MC2 ao quadrado. Mas termos de ordem superior que eu estou abandonando nessa primeira aproximação. Então, esse termo aqui isso aqui está dando para nós MC2 mais P2, né? MC2 ao quadrado, então, esse M2 aqui, né? M2 vai cortar com esse M aqui, vai ficar um M aqui embaixo, aqui vai ficar um C4 vai cancelar, então você vai ficar P2 sobre 2M. E aí a gente está reobtendo justamente isso. Se eu tirar essa grandeza E menos MC2, eu estou tendo justamente a energia cinética não relativista. Então isso aqui é o que faz o papel da minha desconto da energia total, a massa de repouso, eu estou ganhando a física newtoniana. Então, quer dizer, essa aproximação aqui é a aproximação newtoniana. Então agora eu estou indo numa região de energia em que eu estou numa região baixamente relativista. E a pergunta é, eu consigo introduzir supersimetria nesse regime? Então, a supersimetria que está lá no espaço de Minkowski, está no grupo conforme. Quando eu pego o limite baixamente relativista, eu consigo também trazer essa supersimetria ou ela fica lá em cima? Então, a questão que a gente vai discutir também é essa. Então, como é que eu posso trazer a supersimetria do limite de baixas energias? Certo? Então, essa que é a discussão. Mas a motivação maior da aula de hoje é tentar instruir vocês, não estou querendo catequizar, estou querendo dar um elemento para vocês pensarem, porque muitas vezes, né, é muito colocado na mídia da física a questão, a supersimetria é uma simetria muito artificial, porque mistura ferro com bóson, aumenta o número de partículas, e se essas partículas não forem vistas no LHC? A ciência, se essas partículas não forem vistas no LHC, não importa, mas essa simetria é vista de espaço. Eu não consigo pensar em relatividade especial sem saber que por trás da relatividade especial tem uma simetria com esse caráter. A questão agora é como eu conecto essa simetria com o setor de baixas energias. Fica claro, vai ficar claro na aula de manhã que da relação entre supersimetria e grupo conforme, a supersimetria é naturalmente uma simetria das altíssimas energias. A questão é, eu consigo trazer essa física, essa simetria para o mundo das baixas energias, para a física dos aceleradores ou para a física de matéria condensada, eu consigo trazer essa simetria cá para baixo, como é que eu consigo transportar essa simetria? Isso é um fenômeno de quebra. Sei que nesse nosso mundo, né, a gente não vê as consequências diretas da supersimetria. Então nós vamos estudar mecanismo de quebra. Mas o que eu estou querendo motivar é que, independentemente de nós, na nossa região de energia, vermos a supersimetria, não significa negar a supersimetria. A supersimetria está lá, está no espaço do mundo. A minha questão toda é saber como eu vou conectar ela com o mundo. Como é que eu faço essa passagem? É nessa passagem que é a passagem criticável, porque é onde eu vou introduzir um mecanismo de quebra. Esse mecanismo de comunicar a simetria de altas energias com as baixas energias é um mecanismo que aí ele está fora da física fundamental, ele está fora de um dos princípios fundamentais. Ele não está dentro da relatividade especial. Ele é alguma coisa extra, é um ingrediente extra que eu vou colocar. E isso aí pode estar conflito. É essa a questão que eu estou colocar para vocês. Vamos amadurecer mais essa discussão. Então amanhã vamos basicamente trabalhar a relação entre supersimetria e simetria conforme. E aí vamos mostrar como é que isso basicamente está nas 4 primeiras aulas do curso. Mas como tem gente aqui que não fez o curso, eu vou dar o empurrão. E aí amanhã a gente vai começar a trabalhar a noção de superespaço. Vamos ver que em muitos textos, muitas vezes alguns autores dizem que o superespaço é um espaço fictício, auxiliar
artificial que eu introduzo para fazer supersimetria. Não é essa a visão que a gente vai ter. Para nós, o superespaço é um espaço físico. O fato de eu não ver a coordenada fermiônica não desqualifica esse espaço de ser um espaço físico. Então, não necessariamente em um espaço eu vejo todas as coordenadas. Então, eu vou adotar um pouco essa visão um pouco lá da escola do professor Salano. O espaço, o superespaço, ele é um espaço-tempo legítimo, onde eu introduzo coordenadas novas, que são as coordenadas fermiônicas, e onde a supersimetria fica naturalmente feita. Mas esse não é um espaço simplesmente artificial de passagem que eu uso para montar a supersimetria. Ele é um espaço com coordenadas não físicas, quer dizer, com coordenadas físicas observáveis, que são as coordenadas do espaço e tempo, mas com coordenadas extras que não são observáveis diretamente, mas isso não nos habilita o espaço, o superespaço, de ser um espaço. Então, vamos trabalhar então a introdução do superespaço para poder começar a construir o supermúltiplo extraordinário supercinético. Certo? Então, meu passo vai ser esse. Nós vamos das altas energias para as baixas energias. Certo? Muitas vezes a história da física, a gente sai da baixa energia e vai para a alta. A gente começa com Newton, vai para Einstein. Aqui é como se a gente começasse com Einstein e a gente vai chegar em Newton. A gente vai primeiro descobrir a relatividade para depois descobrir as leis de Newton. Certo? É um pouco o caminho, mas é o caminho mais natural, porque essa simetria é uma simetria intrínseca desse mundo de altas energias. Certo? Então a gente vai continuar. Então amanhã eu vou fazer supersimetria a partir das 4 horas da tarde. Tá certo? Beleza?